Dia 22 de abril, faça a sua parte. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. O seu território se estenderá do deserto do Líbano e do rio Eufrates ao mar ocidental. Deuteronômio capítulo 11, verso 24. Sabia que na Bíblia a palavra pés vai além de apenas uma parte do corpo? Ela simboliza os lugares de conquista. Para conquistar, é necessário avançar, dar passos adiante e reconhecer que não é pela nossa própria força, mas pela autoridade que recebemos de Jesus. Recordo-me de muitos anos atrás, quando a Reviver Igreja que pastoreio estava em seu primeiro ano, instalada em um prédio alugado. O Espírito Santo me impulsionou a cruzar a rua e orar no terreno vazio em frente à igreja. 4 dias depois, o proprietário do terreno me procurou. Não nos conhecíamos, mas, ao passar em frente à igreja, ele sentiu uma forte convicção de construir uma nova sede para a minha igreja em seu terreno. Isso foi totalmente surpreendente. Em tão pouco tempo, Deus respondeu à oração que fiz. Considerando o alto valor do terreno e o investimento necessário para a construção, somente Deus poderia providenciar algo assim. O Senhor, por meio do seu Espírito, fala conosco. Ele nos guia na direção que devemos seguir. Mas é necessário agir, para que nossos pés caminhem em direção às promessas que Ele nos fez, pois elas estão ao nosso alcance. Nosso papel é ter uma fé corajosa para ouvir, acreditar e seguir na direção do que foi revelado pelo Pai. Compartilhe este testemunho de fé para aumentar ainda mais a sua esperança e expressar que quando nossos planos, atitudes e fé estão alinhados com os propósitos de Deus para a nossa vida, podemos ir além do que vemos. O que Deus fala ao seu coração tem impulsionado a dar o primeiro passo? Caso contrário, desafio você a fazer sua parte. Se sim, prepare-se para ser surpreendido. Coloque o pé e Deus dará o chão. Viver o sobrenatural é uma escolha que fazemos. Palavra-chave: atitude. Leitura bíblica, João, capítulo 20. O túmulo vazio. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tampava a entrada tinha sido retirada. Então foi correndo até o lugar onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinham posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Jesus aparece a Maria Madalena. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que era o jardineiro e por isso respondeu: Se o senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Esta palavra quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhes tinha dito. Jesus
aparece aos discípulos. Naquele mesmo domingo, à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de porta trancada, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida, ele mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Depois soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados. Jesus e Tomé. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de o Gêmeo, não estavam com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Nós vimos o Senhor. Ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali, com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. Em seguida disse Tomé: Veja as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha no meu lado. Para de duvidar e creia. Então Tomé exclamou: Meu Senhor e meu Deus. Você creu porque me viu? Disse Jesus. Felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. A finalidade deste evangelho. Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele.